todos muito bem-vindos. Fique de pé no seu lugar. Esta é mais uma terça-feira de estarmos na presença do Senhor, de buscarmos a Ele, de ouvir a voz dEle, de nos conectarmos com Ele, de recarregar a nossa bateria, de recarregar as nossas energias. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo neste mês de maio. Eu creio nessa calmaria que o Senhor está liberando sobre nós neste mês. Então que nesse espírito, de paz, de calmaria, que você possa mesmo se colocar diante do Senhor, que você possa se deleitar na presença dEle, que você possa saber que o Senhor é aquele que peleja por você, que o Senhor é aquele que ouve a sua oração, que o Senhor é aquele que responde a sua oração. O Senhor, Ele é o nosso bom Pai, Ele é o nosso bom pastor, Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor, nós somos os seus filhos, nós somos os seus filhos amados do Senhor. E algo que o Senhor colocou ontem no meu coração, quando eu ministrava ali na escola de oração, na sede, é que existe algo sobre aqueles que buscam mais a Deus. Não existem filhos diferentes, mas quando você busca algo do Senhor, quando você busca mais ao Senhor, você recebe mais, porque você está se posicionando, você está tirando um tempo para buscar, você está tirando um tempo para estar mais próximo a Ele. E aí Ele tem coisas para liberar você, porque como que você vai receber algo de alguém se você não está ali próximo a Ele, se você não está ali pedindo a Ele, se você não está ali com Ele? E quando você tira esse tempo para estar próximo ao Senhor, quando você tira esse tempo para falar com Ele, para ouvir dEle, você recebe coisas que as outras pessoas não recebem. A palavra vai falar que o Senhor é aquele que comunica os seus segredos aos seus profetas. E vocês têm ouvido coisas da boca de profetas. Então vocês têm ouvido segredos do coração do Pai. Então esses segredos que vocês têm ouvido não são todas as pessoas que têm ouvido. Pegue os segredos do coração do Pai e comece a viver aquilo que Ele tem liberado sobre você. Comece a viver aquelas palavras que Ele tem liberado sobre você. Porque você tem recebido outras coisas que as outras pessoas não têm recebido. Porque você tem se posicionado, porque você tem buscado, porque você tem abrido mão de outras coisas, de estar em outros lugares, para estar no lugar de buscar a presença do Pai. E é por isso que Ele entrega outras coisas a você. O Senhor não é devedor, Ele não fica devendo nada a ninguém. E Ele tem entregado coisas novas, Ele tem entregado chaves, Ele tem entregado segredos a você que tem decidido entregar a Ele o seu tempo, a sua vida, a sua história. Então o Senhor, Ele tem entregado segredos e chaves a você. Amém? Oh Senhor, meu Deus e Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor, papai. Consagramos a nossa vida ao Senhor, os nossos sonhos, Pai, os nossos desejos, o nosso trabalho, Pai, a obra das nossas mãos, Pai, os nossos pensamentos. Oh, papai, esse é o dia que o Senhor preparou para nós, para que nós estivéssemos aqui, papai. Sabemos que o Senhor tem uma porção dobrada para nós nessa tarde, Pai. Deus, que a nossa mente esteja cativa, o nosso coração, papai, seja receptivo àquilo que o Senhor vai falar, aquilo que o Senhor tem para trazer sobre nós no dia de hoje, nesta tarde. Que os teus anjos comecem a passear aqui no nosso meio, que os teus anjos vão de encontro àqueles que estão nos assistindo, papai. E comece a entregar as tuas chaves, comece a entregar os teus presentes no dia de hoje, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é aquele que se alegra em ver os teus filhos felizes. Na tua presença até a tristeza salta de alegria. E nós estamos alegres por estar na tua presença, por poder, Pai, poder sentir a tua presença, por poder ver a tua face. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa tarde, para que nós possamos te ver, para que nós possamos te ouvir, para que nós possamos te sentir nessa tarde, nesse tempo precioso, o tempo do Senhor para nós, no nome de Jesus. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu
Queridos, a palavra de Deus nos fala que a bondade do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração, e você tem a oportunidade de dizer isso a Ele: Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que me alcança todos os dias. Nós vivemos dias difíceis, dias de angústia, de tribulação, mas em todas elas o Senhor está conosco, e Ele tem nos feito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh Deus, obrigado pela tua graça, Senhor. Diga isso a Ele: Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, esquecer dos seus mandamentos, ó Deus. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que o Senhor é que nos sustenta. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar juntos? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo, Adora Ele. em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode se sentar. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Nosso diácono vai te entregar um presente. Aí. Seja bem-vinda. Afinal, eu vou orar por você. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada, nossos obreiros estavam em Israel, a Tício, o Robson. Nós tivemos um momento aqui muito especial. E depois até, se alguém quiser contar algum testemunho, fica à vontade. E foi assim tremendo. E semana que vem eles vão contar um pouco também daquilo que eles vivenciaram lá, né? Eles caminharam aonde Jesus caminhou. E eu tenho certeza que vai ser tremendo para nós também. E hoje eu quero falar pra gente sobre a oração de Jabes. Jabes, ele significa, o nome dele significa filho da dor. Ele, apesar dele ter esse nome, a Bíblia nos conta que ele foi um dos mais ilustres da sua família. Mas isso passado um tempo. E lá em 1 Crônicas 4, fala sobre a oração que Jabes fez. Isso me chamou a atenção e eu quero compartilhar, e eu quero liberar sobre você hoje as 5 bênçãos que existem nessa oração de Jabes. Existe uma chave na vida dele que ele, por recorrer a Deus, ele mudou a sua história. Talvez tenha algo na sua história, talvez tem pessoas que liberaram palavras sobre você e você tem carregado essas palavras. Talvez palavras que não condizem com a sua identidade, talvez palavras que não condizem com aquilo que Deus diz a seu respeito. E essa era a história de Jabes. Apesar da Bíblia falar que depois ele se tornou um dos filhos mais ilustres, ele se tornou uma das pessoas mais ilustres, mas antes disso existia uma palavra sobre a vida dele. E eu quero ler um pouco para você sobre a história dele.
lá em 1 Crônicas, a partir do verso 4, 1 Crônicas 4, a partir do verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E aí termina assim, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Jabes significa o filho da dor. A mãe de Jabes lhe deu esse nome porque ela sentiu dores no parto. Ela sentiu dores no parto. Quem é mãe aqui sabe o que é, as dores de um parto. Esses dias eu estava até conversando sobre isso e o que seria melhor, ser parto natural, ser cesárea. E aí eu tenho até chegado à conclusão de que mesmo que tenha dores, que o parto normal ainda é melhor. Mas enfim, ela teve dores no parto. Mas Jabes, ele não tinha a ver com essas dores. Ele era uma criança que estava vindo ao mundo. Ele não tinha a ver com as dores da mãe dele. Ele era uma pessoa inocente. Mas ela sentiu tanta dor no parto que ela decidiu colocar o nome dele como Jabes, que significa filho da dor. E nós sabemos que os nomes na Bíblia existem, os significados são muito fortes. E Jabes carregou aquele nome como filho da dor, ele carregou aquilo e ele vinha, ele era aquele, não era só Jabes, mas lá vem aquele que é o filho da dor. Lá vem aquele que a mãe teve dores. Talvez pessoas lançaram palavras sobre você falando assim, você não serve para isso. Talvez você é aquele que não vai dar em nada. Você é aquela que não vai ter filhos. Pessoas com autoridade, porque a mãe é uma pessoa de autoridade sobre as nossas vidas. E aí nós ouvimos uma caracterização sobre quem nós somos, nós ouvimos uma identidade imposta sobre nós que não tem a ver com quem nós somos. Porque quem teve a dor foi a mãe de Jabes. Jabes não tinha a ver com o que ela sentiu. Ele era uma pessoa inocente, mas ela decidiu caracterizá-lo como filho da dor. E por um longo período de tempo, ele caminhou com essa caracterização. Eu sou o filho da dor. Eu sou aquele que gerou dores, e aí talvez eu sou aquele que gera dores em outras pessoas. Não permita que aquela pessoa que te caracterizou por algo que você não é, por algo que Deus diz que você não é, porque você é um filho amado, você é uma filha amada, você é aquele que tem promessas do Senhor, aquela que é estéril, o Senhor torna fértil, aquela que é viúva, o Senhor pode trazer um marido, aquele que é solteiro, o Senhor pode trazer um esposo, aquele que não tem nada, o Senhor pode trazer a fartura, a abundância. O que é que o Senhor tem falado a seu respeito? E o que é que pessoas com autoridade falaram a seu respeito que não condizem com aquilo que Deus diz a seu respeito? Não permita que pessoas com dores joguem caracterização sobre você, falando que você não é capaz, falando que aquilo não é para você, que talvez ela não deu certo e também você não vai dar certo. Esses dias eu estava me recordando de uma pessoa que virou para mim e falou assim, você sabe, eu não dei certo como empreendedora, você também não vai dar. Mas tudo que eu pego, eu coloco uma veia empreendedora, eu sei vender, eu sei fazer. Não significa que porque ela não deu conta, que eu não vou dar conta. Mas a partir do momento que, se eu pegar aquela palavra e guardar no coração e começar e achar que porque ela não deu certo, eu não vou dar certo, o que tenho eu com ela? Eu tenho com Deus. O que Deus diz a meu respeito. O que Deus tem falado a seu respeito. Não permita que uma segunda pessoa que é sofrida, causada por dores que não tem a ver com você, libere palavras que vão determinar o seu futuro. Porque Jabes, ele entendeu que ele poderia recorrer a um Deus e que ele não mais viveria daquela forma. Ele não precisaria ser o filho da dor. Sabe por quê? Jabes ainda tinha uma herança.
Jabes, ele era da tribo de Judá. E a tribo de Judá não era a tribo de dores. A tribo de Judá era uma tribo alegre. Era uma tribo que cantava louvores ao Senhor. Era uma tribo que louvava, era uma tribo que a caracterização da tribo de Judá era uma tribo alegre. E Jabes era dessa tribo. Ele tinha uma herança a recorrer. Qual herança você tem a recorrer? Talvez os seus pais tinham coisas que eles perderam, mas você tem heranças que você pode pedir ao Senhor. Quais são as heranças que você pode pedir ao Senhor? Porque Jabes entendeu que ele poderia recorrer a alguém que era maior do que ele. Ele poderia recorrer a alguém que tinha o poder para mudar a história dele. Quem tem poder para mudar a sua história é Jesus. Ele é aquele que detém todo o poder para mudar a minha e a sua história. Basta com que a gente recorra a Ele, basta com que a gente se entregue a Ele, que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso Salvador. E aí Ele começa a mover as coisas, Ele começa a tirar coisas do lugar, Ele começa a mudar a nossa mente, a fazer um mindset, porque nós precisamos sim ter uma nova mente. Porque quando Cristo entra, eu não posso ter a minha mente antiga, porque aí eu não vou entender. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E aí Deus entra e Deus começa a mover e Deus começa a te dar uma nova história. Porque pessoas, a mãe de Jabes, ela não fez por maldade. Ela sentiu dores. Mas ela quis caracterizar o filho dela com aquela dor que ela sentiu. Talvez pessoas com autoridade lançaram nomes sobre você, lançaram peso sobre você, que você não tem que carregar. Você não tem que carregar. Porque quem tem uma nova história sobre a sua vida é Jesus. Ele tem uma nova história sobre você. É Ele quem diz quem você é Ele quem determina a sua identidade. Nós temos uma herança a recorrer em Cristo Jesus. Nós somos enxertados nele. Uma nova família. Uma nova família. Talvez em seus maiores ou melhores sonhos, Robson nunca pensou que pisaria na Terra Santa. Mas quando ele é enxertado na história de Jesus, na herança de Jesus, Jesus pega ele, enxerta ele na sua herança. E ele entra em lugares que ele nunca entrou, ele caminha com pessoas que ele nunca caminharia. Deus muda a história dele. E ninguém que o caracterizaria de forma diferente. Eu conheço a história dele. E às vezes você pode olhar para ele hoje, você não conhece o que ele já passou. E pessoas na história dele, um dia falaram para ele que ele não estaria aqui. E ele nunca iria pisar e iria louvar em Israel como líder de louvor desta casa. Mas quem determina sobre a vida dele é o Senhor. Quem escolhe a história dele é o Senhor. Mas ele um dia escolheu permanecer, escolheu recorrer ao Senhor. E Jabes escolhe fazer isso. E aí, só que o que muda a história de Jabes foi uma oração. E aí, é o que a gente vê, o poder que existe numa vida de oração. Jabes fez uma oração. Fez uma oração simples. Uma oração simples. Com os pontos certos, com aquilo que estava no coração dele. Senhor, tomara, Senhor, que Tu me abençoes muitíssimo. Tomara, Deus, que o Senhor me alargue as fronteiras. Sabe, talvez ele pensava que o Senhor me tire deste lugar, alargue as minhas fronteiras, porque eu já não aguento mais ser o filho da dor. Que a Tua mão seja comigo, por onde quer que eu for, Senhor. A Tua mão seja comigo. E ele continua. Que o Senhor me preserve de todo mal. Porque talvez sobrevinha o mal sobre ele, porque ele era o filho da dor. Lá vai o filho da dor. Lá vai aquele que causou dores à sua mãe. Me preserve do mal, Senhor. De modo que não me sobrevenha a aflição. Tira toda a aflição do meu coração. Porque ele devia andar aflito. Eu gerei dores na minha mãe.
nós podemos perceber que a oração de Jabes, ela vai de encontro ao coração do Senhor. Porque o Senhor não quer ver um filho sofrendo. O Senhor não quer ver um filho que é aquele filho que é o filho das dores. Não. O Senhor quer alargar as suas fronteiras. O Senhor quer te abençoar muitíssimo. Por onde quer que você for, por onde quer que você pise. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que tem a boa palavra sobre você. Ele é aquele que não quer que você ande aflito. Ele é aquele que quer que você caminhe por caminhos de paz. Ele é aquele que quer que não sobrevenha sobre você nenhum mal. Porque Ele é o seu Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. E aí uma oração como essa, não tem como o Senhor falar não. Porque um coração contrito e quebrantado não rejeitarás o Senhor teu Deus. E é isso que eu vejo no coração de Jabes. Um coração contrito e quebrantado. Senhor, me abençoe muitíssimo. Me alargue as fronteiras. Me tire de ser esse que é aquele causador de dores. Muda a minha história, muda o meu nome. E o Senhor lhe concedeu aquilo que ele tinha pedido. Sabe, se coloque de pé no seu lugar, porque eu quero liberar sobre você essas 5 bênçãos da oração de Jabes. Talvez você tenha carregado dores que não são suas. Talvez você tenha sentido aflição por aquilo que colocaram sobre você, sobre peso que colocaram sobre você. Mas o Senhor é um Deus de leveza. O Senhor quer que você caminhe pelos caminhos que Ele tem para você. Ainda que a gente tenha aflição, ainda que a gente passe pelas tentações e pelas provações, você vai olhar para frente, você vai caminhar com a leveza e sabendo que o Senhor é aquele que vai alargar as suas fronteiras. Sabendo que Ele é aquele que tem uma nova história para te dar. Sabendo que a mão dele está com você, ainda que talvez você pense que ele não está te vendo, ele está te vendo. Senhor, eu oro no dia de hoje, com essa oração como Jabes fez, para que o Senhor nos abençoe muitíssimo, muitíssimo, para que o Senhor, papai, alargue as nossas fronteiras. Que se preciso for mudar de direção, mudar de casa, mudar de estado, que o Senhor alargue as nossas fronteiras. Alargue as nossas fronteiras. Se preciso for, papai, o Senhor retire pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito. Mas que o Senhor, papai, que a tua mão esteja conosco, que a tua mão esteja estendida sobre nós. E que os nossos olhos estejam atentos. Papai, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Que a gente não pense que o Senhor nos abandonou. Porque quando nós pensamos assim, somos nós que deixamos de olhar para o Senhor, papai. Nós sabemos que a tua mão está conosco. Papai, nos preserve do mal. Nos livra do mal. Nos livra do mal. Livra, papai, a casa de cada um. Livra-os de toda enfermidade. Livra, Senhor, cada criança, cada filho aqui de toda enfermidade. Nenhuma arma forjada contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, prosperará, porque o Senhor é aquele que te livra do mal. Senhor, que sobre os meus irmãos não sobrevenha a aflição. Tira toda a aflição, toda a angústia do coração. Que eles possam caminhar sabendo que o Senhor é aquele que os abençoará muitíssimo, 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 naquilo que o Senhor tem proposto no coração. O Senhor é o Deus que efetua o querer, o Senhor é aquele que efetua o realizar. Tem coisas, meus irmãos, que o Senhor tem colocado no coração de algumas pessoas aqui, desde o ano passado.
E o Senhor é aquele que vai abençoar muitíssimo a obra das suas mãos. Eu oro para que vocês possam ter visão e mente aberta sobre aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não vai te deixar enganado. O Senhor não vai te deixar com o coração contristado e nem aflito. O Senhor vai trazer clareza à sua mente sobre aquilo que Ele já liberou sobre você desde o final do ano passado. Para que você começasse a fazer. Para que você começasse a trabalhar com as obras das tuas mãos. O Senhor vai te conectar com pessoas. E você vai começar a ter entendimento que foi Ele que efetuou o querer e Ele vai efetuar o realizar no tempo certo do Senhor. E sobre ti não virá aflição. As suas fronteiras serão alargadas. A boa mão do Senhor estará com você e o mal não chegará à tua casa. No nome de Jesus. Esta é minha oração. E a palavra diz que assim como Jabes orou, o Senhor atendeu a oração de Jabes. Papai, nós cremos que Tu és Deus que ouve, Tu és Deus que responde. E nós já Te agradecemos. E cremos naquilo que o Senhor fará. E o Senhor nos surpreenderá. Pessoas sairão, pessoas trarão testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fará nestes dias e a partir desses dias. No nome de Jesus. Aleluia. Amém? Enquanto o Robson ministra um refrãozinho aí pra gente, sabe, que o Senhor traga a sua memória aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Se você quiser, eu vou orar por você pra gente finalizar. O Senhor te abençoe no nome de Jesus. Você saiba que Ele é aquele que tem cuidado, Ele é aquele que tem feito a obra na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e na sua empresa, no nome de Jesus, amém? Se você quiser oração, vem aqui que eu vou orar enquanto o Robson faz o louvor. 2, 3 minutos para não passar o tempo. Eu sou